Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula sobre a Guerra Fria. Como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos adotou um novo modelo político chamado de Estado de Bem-Estar Social. Esse modelo, ele acabou sendo implementado também em outros países europeus capitalistas, tá certo? Tudo isso era para evitar essa questão da constante sedução que o socialismo soviético fazia, principalmente nas camadas mais baixas da população. Então, enquanto essa política de bem-estar social ela tivesse vigorando, ela tivesse existindo e garantindo direitos à população, isso faria com que o capitalismo ele permanecesse, tá certo? Então, isso ia evitar que o socialismo ele se difundisse nesses países. Essa política de bem-estar social nesses países europeus proporcionou emprego aos trabalhadores europeus, proporcionou também acesso a bens de consumos variados, né, como a questão de produtos de luxo industrializados, viagens com a família, coisas que antes eles não tinham acesso. Então, tudo isso aí vai ser bem atrativo e isso vai fazer com que a população ela comece a buscar mais, tá certo? Não era uma questão de, como é que eu poderia dizer? Não era uma questão de ambição, era uma questão de direitos, tá certo? Então, o consumo passou a não bastar mais para a população, né? Então, a população ela queria mais, ela queria participar, ela queria direitos. Então, nós vamos ter os sindicatos reivindicando maior participação nas decisões políticas e vamos ter também, né, a formação de grupos menores que vão ser compostos principalmente por jovens e por mulheres que vão começar a protestar, né, pedindo principalmente maior participação na vida social e política. Que movimentos são esses? Nós vamos ter movimentos jovens, como era o movimento hippie, nós vamos ter o movimento feminista, nós vamos ter também o movimento negro nos Estados Unidos, que pediu o fim da questão da segregação racial, a questão do preconceito. O movimento feminista pedia principalmente direitos para as mulheres, direito de voto, direito de participação política, uma questão de respeito à questão de gênero. Então, tudo isso vai passar a abalar essa política de bem-estar social, tá certo? Então, a política de bem-estar social ela acabou sendo afetada em 1973, porque nós tivemos uma subida repentina no preço do petróleo. Isso vai gerar reações por parte dos setores produtivos. Esses setores produtivos da sociedade, eles vão passar a pressionar o governo a conter os investimentos de seguridade social, né, que era tudo aquilo que a política de bem-estar social proporcionava ao povo, a fim de não reduzir os investimentos em infraestrutura e diminuir ainda mais a questão da economia. Então, eles diziam, olha, vamos continuar investindo na questão da indústria, né, da infraestrutura, e vamos reduzir a questão dos investimentos populares, né, a questão da seguridade social, porque aí ele não ia deixar de investir na economia, tá certo? Então isso acabou provocando um recuo das conquistas adquiridas por esses grupos, né, que viram de uma hora para outra, devido a essa crise no preço do petróleo, viram boa parte dos seus direitos serem retirados, tá certo? Boa parte daquilo que eles haviam conquistado foi retirado. Isso tudo vai fazer com que aquele fantasma do comunismo, ele voltasse a assombrar essas pessoas, tá certo? Alguns países conservadores, né, alguns governos que tinham um cunho mais conservador capitalista, eles vão passar a adotar um novo modelo político-econômico, que é chamado de modelo de livre mercado ou Estado liberal. Ele foi implementado no final da década de 80 e principalmente em países como a Inglaterra, de Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos, de Ronald Reagan. Tá certo? Então, esse novo modelo econômico de governo, ele tornava quase nula a intervenção do Estado. De que forma? É bem até controverso. Se a política de bem-estar social pregava que o Estado é quem deveria intervir, que o Estado é quem deveria garantir tudo, como é que essa política do livre mercado ela vinha dizer que o Estado deveria ser mínimo? É bem simples. Essa proposta adotada por Margaret Thatcher e Ronald Reagan, ela se propunha justamente a passar para as mãos da iniciativa privada boa parte daqueles serviços que antes eram ofertados pelo governo.
Então, o governo só ia ficar com a parte de seguridade social, enquanto que a iniciativa privada ia ficar com todo o resto. Questão de saúde, questão de educação, tá certo? Então, as conquistas do... Aqui tá em inglês, né, mas a tradução livre é justamente política de bem-estar social, foram transferidas para a iniciativa privada, ficando sob a tutela do Estado apenas o gerenciamento dos serviços sociais, né, que eram o básico do básico. Então, nesse contexto aí, nós tivemos a ascensão do movimento feminista e do movimento negro. Ambos os movimentos, eles criticavam a falta de direito e a discriminação que sofriam em território americano, tá certo? A discriminação, ela estava aí não só na questão racial, mas também na questão de gênero, tá certo? Né? Principalmente ali a questão das mulheres, né? O reconhecimento dos direitos femininos. Principalmente para o movimento negro, nós vamos ter, né, um movimento que pedia principalmente o fim da questão da segregação racial. Gente, os Estados Unidos era um país escravista, era um país que, mesmo depois do fim da escravidão, houve uma segregação racial entre brancos e negros, né? Inclusive, eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, ou já deve ter visto em algum filme, alguma série da Netflix, falando um pouco sobre essa questão da segregação racial. Que existia banheiros para negros, banheiros para brancos, bebedouros de negros, bebedouros de brancos. Então, não havia uma mistura de pessoas, não havia uma nação americana. Havia o cidadão branco e o negro que era discriminado e marginalizado, quase não saía. Então, essa questão da segregação racial, ela afetava muito a população. Boa parte da população americana nesse período era negra, então não existia... O cachorro começou a latir. Não existia nos Estados Unidos uma questão de igualdade, então sempre existia essa questão da segregação racial, né, dessa separação de raças, tá certo? Um dos maiores nomes do movimento negro vai ser o pastor Martin Luther King. Ele vai ficar muito famoso por seus discursos. O principal deles foi proferido, se eu não estou enganada, em agosto de 1963, né, que podem procurar, Eu Tenho um Sonho. Esse discurso dele é muito conhecido, né? Ele fala sobre a questão dele ter o sonho de ver brancos e negros juntos, né? De ser uma única nação, de ver os seus filhos crescerem em uma nova América, né? Em um país onde eles não tivessem que ter medo da polícia, que eles não tivessem que ter medo de nada, que eles seriam de fato cidadãos americanos. Inclusive, esse discurso ele foi relembrado por Barack Obama no momento da sua posse, tá certo? Vale a pena pesquisar, tá bom? É um discurso emocionante e, de fato, mostra todas as aspirações do movimento negro, né, que era principalmente o fim do preconceito, o fim da discriminação racial, a questão dos direitos que eles queriam, né? Quem aqui já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Todo Mundo Odeia o Chris cresceu... O próprio Chris, ele cresceu ali num bairro que era considerado negro, né? Que era separado do bairro branco, e ele vai estudar na escola de brancos. Então, nesse momento aí, para quem é fã de Todo Mundo Odeia o Chris, vocês observam a questão do que era uma escola para branco, o que era uma escola para negro, e o que é que acontecia quando o Chris ia para o bairro do Greg, né? O Chris estava na escola. Então, vejam que essa questão da segregação racial ela era muito forte. E vejam que no momento que Chris está crescendo, né? Está se tornando um rapazinho, já não existia mais essa questão da segregação racial, mesmo não sendo mais oficializada, mas ela ainda existia perante a população, tá certo? Deixa eu passar aqui. E nós vamos ter as guerras e revoluções durante a Guerra Fria. A primeira delas é a Revolução Socialista da China. A China, para quem não conhece a história da China, a China, até o início do século XX, ela ainda era governada por imperadores, tá certo? Aqueles imperadores daquelas dinastias que passavam, às vezes, séculos e séculos no poder. E mesmo com essa política ali dos imperadores, ainda era muito forte e muito evidente, né, essa questão dos interesses das potências estrangeiras que dominavam o território. Então, mesmo a China sendo um império, ela era um império que sofria muita influência de outras sociedades, como os Estados Unidos, Inglaterra, tá certo? Que transformaram a China basicamente em colônia. Então, no ano de 1911, o último imperador chamado Puyi, eu não sei pronunciar, Puyi
Eu acho que é assim, tá? Foi deposto e foi proclamada finalmente a República da China. Acabou acontecendo que, mesmo depois da proclamação da República, houve uma insatisfação popular muito grande, principalmente devido à questão da pobreza, da falta de direitos civis e da fome que se instalou na China. Então, vamos ver surgir nesse contexto vários grupos, né, se enfrentando por essa disputa de poder. O principal movimento revolucionário, ele foi liderado, ele foi comandado por um homem chamado Mao Tse-tung, que liderava o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, ele defendia a instalação de um regime socialista no país. E nós tivemos no ano de 1937, ali antes da Segunda Guerra Mundial, né, quando a Segunda Guerra Mundial estava se encaminhando para o seu início, nós tivemos uma ocupação militar do Japão no território chinês. O que aconteceu? Houve uma falta de reação, né, do governo vigente, né, que era chamado de Kuomintang, eu acho que é assim que se pronuncia, que na verdade era o Partido Nacional Chinês. Ele acabou não revidando, né, não fazendo nada. Então isso fez com que o Partido Comunista de Mao Tse-tung liderasse a resistência contra os invasores. E eles acabaram ali, com o passar do tempo, ganhando grande apoio de parte da população. Depois que eles conseguiram esse apoio, eles passaram a enfrentar diretamente o Kuomintang, que era o Partido Nacionalista Chinês, né? E graças a às denúncias que já existiam dentro do próprio partido de corrupção, o partido já estava fraco. Então foi bem mais fácil para Mao Tse-tung conseguir tirar esse partido do poder e ele próprio chegar com o Partido Comunista no comando. Então, no ano de 1945, nós tivemos a expulsão japonesa do território chinês, né, ali no finalzinho mesmo da Segunda Guerra Mundial. Só que isso fez com que a China ela acabasse mergulhando em uma crise nacional civil, né, provocada pela fome, provocada pela falta de direitos. A China ficou totalmente quebrada. Então esse foi o momento exato que Mao Tse-tung achou para tomar o poder na China, né, para de fato se livrar do Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang, e instalar finalmente a República Popular da China, né, sob o regime socialista no ano de 1949, tá certo? Houve a implantação de um projeto político-econômico que visava acelerar o crescimento do país no finalzinho da década de 50, né, já que o país ele vinha enfrentando todo um período ali de crises financeiras, fome, né, já era um país muito populoso. Então, se ele não fizesse nada, ele não ia conseguir se manter no poder. Então, que moto barulhenta. Então, o nome do projeto que ele criou é Grande Salto para a Frente. Esse programa, ele visava principalmente a criação de cooperativas rurais e novas indústrias, né, para complementar o quadro financeiro. Só que essa política, na verdade, ela vai acabar não surtindo efeito, né, principalmente a política agrária, principalmente devido à falta de organização. Essa falta de organização acabou gerando uma escassez de alimentos. Gente, o país já vinha enfrentando uma crise, já vinha passando por um longo período de fome. Com esse fracasso desse programa chamado de Grande Salto para a Frente, houve, na verdade, né, um período de fome muito grande que acabou provocando a morte de milhares de pessoas. Tá certo? Então, a China passou por um período ali durante o governo de Mao Tse-tung que conduziu à morte de milhares de pessoas por causa da fome, tá certo? Nós tivemos também, né, a questão do resultado da indústria, que não foi nem um pouco diferente do resultado agrário. Foi um outro fracasso, tá certo? Então, com a crise, né, começaram a surgir também críticas ao governo, e isso fez com que o governo ele ficasse mal visto, né? Ele fosse enfraquecido diante da população. Então, para tentar recuperar esse prestígio, né, para tentar fazer com que ele conseguisse novamente o apoio da população, Mao Tse-tung ele vai lançar um novo programa chamado Revolução Cultural. O objetivo principal desse programa era combater as influências culturais dos valores ocidentais capitalistas
e lançar uma campanha oficial de forte doutrinação ideológica, com medidas de perseguição aos opositores de Mao Tse-tung, e ele vai lançar como base o chamado Livro Vermelho. O Livro Vermelho ele vai passar a ser a cartilha dessa revolução cultural. Esse livro ele foi distribuído para todo o território chinês, para as escolas, e ele passou a compor o quadro de leituras obrigatórias. Todo cidadão chinês que soubesse ler era obrigado a ler o Livro Vermelho, tá certo? Então, dessa forma, Mao Tse-tung ele se manteve no governo até 1976. A China ela não conseguiu se restabelecer. O período de fome ali foi muito severo, né? Então, mesmo com toda essa questão ideológica, a China ela não se tornou nenhuma superpotência durante o governo de Mao Tse-tung. Tá certo? Foi um período ali muito complicado da história da China. Então, em 1976, Mao Tse-tung ele acaba falecendo e em seu lugar, quem assume é Deng Xiaoping. Ele manteve essa questão do governo socialista ainda em vigor, inclusive a China ainda hoje, ela se autodenomina nacional socialista, né? Então, o regime socialista ele ainda se mantinha e o novo governo ele acabou mantendo também aquela estrutura centralizadora. Durante o governo de Mao Tse-tung era uma ditadura. Então, ele manteve essa estrutura centralizadora, mas ele fez algo a mais, né? Ele resolveu promover uma reaproximação com importantes países capitalistas. Isso fez com que ele também abrisse o mercado chinês para o mundo, tá certo? Então, a China ela veio se recuperar financeiramente graças a essas medidas adotadas por Deng Xiaoping, tá certo? De reaproximar-se dos países capitalistas, mesmo mantendo uma política e uma ideologia socialista. E também ele abriu o comércio chinês para todo o mundo, né? Quem aí não tem um eletrodoméstico ou alguma coisa feita na China? Eu acho que até o tripézinho que eu estou usando aqui para gravar o vídeo foi feito na China, tá certo? Então, essa abertura do comércio chinês para o mundo acabou fazendo com que a economia da China ela se recuperasse e a China ela saísse daquela situação tão precária que ela estava, tá certo? Gente, fiquem com Deus. Amo muito vocês, estou morrendo de saudade. Nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre essas guerras e revoluções, né? A gente vai falar ainda sobre a Guerra da Coreia, a gente vai falar sobre a Revolução Cubana, tá certo? Então, no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Amo muito vocês, estou morrendo de saudade. Se cuidem, quero abraçar vocês logo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.